Gente, sejam bem-vindos. Vamos para nosso aulão número 2, né? Banca Fundatec de português. O objetivo dessa aula é trabalhar questões de provas anteriores. Então, a gente vai pegar, né? Vou pegar aqui para vocês 3 provas anteriores na íntegra. Então, a ideia é que nós perpassemos por todas as questões dessas 3 provas. E, claro, a cada análise de questão, a gente vai abordar também a teoria. Carol, bem-vinda. Bem-vinda, Thaís. Bem-vindo, Vinícius. Thiago Cardoso. Léo Nazário, bem-vindo também. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vamos ver quem mais está por aqui. Luiz Pablo, Marcos, Murilo, bem-vindos todos. Reginaldo, Renato, Ricardo, Thaís já falei, a Thaís Oliveira. Então, galera, o objetivo é analisar provas e, por meio da análise das questões, a gente vai verificar a parte teórica que circunda essas questões, beleza? Todos bem? Estão me ouvindo bem? Só me deem um ok aí, se está tudo certo, que eu vou começar aqui e a gente vai diretão, tá? Até... Beleza, Giovana, obrigado. Até que horas eu não sei, de repente umas 2 horas de aula, vamos direto, beleza? Quem porventura tiver que sair, não tem problema, a gente vai deixar essa aula, ela vai ficar salva no YouTube, tá bem? Mas para quem permanecer, eu vou deixar sempre aberta a possibilidade de questionamentos, né? Se tiver dúvida, enfim, você pode mandar aqui pelo chat, pode levantar a mão aí, pode mandar por vídeo, não tem problema algum. Eu vou estar aqui justamente para não só trazer essas questões, mas também para responder quaisquer dúvidas. Gente, o que acontece? A gente vai perpassar por diversas questões de diversos tópicos, tá? Da gramática. Então, na minha primeira aula, no meu primeiro aulão, para quem acompanhou ao vivo ou para quem assistiu a ela, né, a aula pelo YouTube, a gente viu a parte teórica, foi uma introdução sobre a gramática, né? Por meio da qual eu analisei com vocês as 4 ramificações da gramática, né? Você tem ali a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Então agora a gente vai ver questões que vão englobar essas 4 áreas, beleza? Talvez hoje nós não consigamos analisar as questões de interpretação de textos. Eu quero separar uma aula só para interpretação de textos. Então, a gente vai iniciar analisando questões de gramática em si, seja qual for o conteúdo, tá? Então, o que acontece? Para quem é aluno nosso, alguns conteúdos que eu vou trabalhar aqui nas questões, a gente não trabalhou em aula ainda, beleza? Então, alguns conteúdos vocês verão aqui, né? De repente, pela primeira vez, na nossa preparação. Mas eu não vou me preocupar tanto com isso, porque o objetivo é ver um geralzão mesmo, para que vocês entendam a prova de uma forma geral. Muitas das questões que nós veremos aqui, nós trabalhamos em aula. Seja eu, nas turmas que eu dou aula, seja o professor Cláudio ou o professor Fabiano. Beleza? Então, vamos deixar as churumelas para depois e vamos agora para a análise das questões. Eu vou compartilhar com vocês aqui a prova, é uma prova de 2020, tá? Vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, temos aqui uma prova de 2020, subir um pouquinho. Eu fiz questão de compartilhar a prova em PDF para vocês, para que vocês, claro, vocês que estão estudando já se depararam com provas da Fundatec, com certeza. Então, vocês já notaram o jeitão, a formatação que ela vem, né? Porque ela realmente vem sempre com essa mesma formatação, né? Então, temos aqui a primeira parte de instruções, temos a segunda parte, por meio da qual já se iniciam as questões. Então, essa prova, gente, ela foi uma prova de 2020, é uma prova bastante recente, e isso é legal, né? É interessante nós vemos provas recentes. Então, a gente vai analisar uma prova de 2020, uma prova de 2019 e uma prova de 2018, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter sempre, para a prova da Fundatec, um texto razoavelmente grande. Via de regra, você terá um texto, beleza? Esse texto, via de regra, vai vir com numerações e com lacunas para preencher, que serão preenchidas em decorrência das questões. Qual é a minha sugestão, galera?
A minha sugestão é que vocês, por exemplo, a questão 1, olha só, considerando o exposto pelo texto, analise assertivas a seguir. As primeiras questões, elas serão referentes à interpretação de textos, normalmente as 3 primeiras ou 2 primeiras questões. Eu sugiro para vocês não analisarem as questões sobre o texto e não lerem o texto no primeiro momento, tá? Isso é uma sugestão. Como muitos de vocês já sabem e me conhecem, eu sou concurseiro, fiz muitos concursos, passei alguns concursos, e essa tática é uma tática que, para mim, funcionou muito bem. Por quê? Quando você de cara vai ler o texto, muitas das questões que estão lá depois, né, a 3, a 4, elas não demandam necessariamente a leitura do texto. E o texto ele é grande. O texto pode te cansar de uma forma que você pode, de repente, perder alguma questão, porque, enfim, ficou muito focado no texto. Então, a minha sugestão é que vocês deixem o texto como uma leitura final, né, do momento da confecção, né, da feitura da prova de português. Então, eu vou pular as questões que são do texto, beleza? A 1 é uma questão do texto. A questão de número 2, olha só, assinale a alternativa que não indica o aspecto negativo dos estágios curriculares na educação. É do texto, mencionado no texto, estão vendo aqui? Vou pular número 2. Número 3. Aqui, vocês vão ver, já é uma questão de gramática. E é uma questão de crase, gente. Gente, eu não tenho dúvidas que haverá uma questão de crase, porque a Fundatec, ela quase que sempre cobra uma questão de crase. E, gente, muita gente erra questões de crase em concursos. Por tal motivo, é muito comum que as bancas coloquem questão de crase, tá? Então, o que acontece, gente? A gente vai analisar essa questão. Nós vamos analisar essa questão e eu vou trazer conteúdos, teorias sobre crase, tá bem? Pode ser que alguns de vocês, por não terem perpassado pelos conteúdos de regência, por exemplo, verbal e nominal, pode ser que vocês tenham uma certa confusão. Mas eu garanto para vocês que essa aula, essas explicações que eu vou trazer aqui sobre crase, vão ajudá-los muito. Principalmente depois que vocês passarem pela regência. Então, esse vídeo vai ficar salvo no YouTube. Se algo que eu trouxer aqui não fizer muito sentido para vocês, fiquem tranquilos, porque o conteúdo vai ser passado e vocês vão ter esses pré-requisitos. Para quem não é nosso aluno e já está estudando, a mesma coisa. Gente, é muito importante que vocês estudem regência antes de estudarem crase. Mas, vamos lá, né? Vamos deixar de conversa. Questão de número 3. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 3, 35 e 36. O que a Fundatec faz que muita gente acha que é algo muito chato? Ela referencia linhas do texto, tá? Mas lembrem-se, a gente não leu agora o texto. Você não vai precisar ter lido o texto, você só vai para as linhas, obviamente. Eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu vou recortar essa questão e passar essa questão para uma outra plataforma que eu uso para análise de questões, tá? Vou deixar ela prontinha aqui, a gente já vai para ela. E eu vou para o texto, né, que a gente está vendo, e vou olhar, né, as lacunas da linha 3, 35 e 36. Vamos lá. Lacuna da linha 3. Aqui, linha 3. Então, gente, o que acontece? Você tem a lacuna aqui, certo? A crase, muita gente acha que o acento indicativo da crase, o acento grave, né, que ele é definido com base em inúmeras regras, muitas regras. Então, muita gente, muito professor, de forma equivocada, na minha humilde concepção, analisa várias regras de crase e várias regras onde não há crase. Gente, vocês vão notar que com o entendimento sobre o fenômeno crase, que há, na verdade, somente 2 situações para crase. Eu vou falar sobre essas 2 situações, tá? Mas o principal é você entender que a crase é um fenômeno de ligações de informações. É como se fosse um alinhar de astros. O que eu estou falando agora não está adiantando muito para vocês, eu sei, então vamos para a prática. Voltando, né, para o que está antes da lacuna, isso é muito importante, eu vou verificar o seguinte. Já, tá sem som. E agora? Estão me ouvindo, gente? Beleza. Deixa eu só ver se entrou no... Só um pouquinho. Tudo certo agora, né? Falhou de novo, professor.
E agora, gente, estão me ouvindo? Sim. Tá ok. Beleza. Deixa eu só verificar se está com o microfone certo ou se entrou no microfone do computador. Só um pouquinho. Tá certinho. Vamos lá, vamos seguir. Gente, como eu vinha falando para vocês, você tem aqui a lacuna no texto, certo? E você vai observar o que está antes, né? Então, eu vou olhar aqui a partir do tenho. Tenho observado muitos coordenadores e professores de ensino básico referindo-se, olha só, referindo-se. Aqui está o verbo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar esse verbo lá para a minha plataforma e vou trocar aqui a tela de apresentação para vocês entenderem melhor o que eu quero explicar. Vamos lá. Já vai aparecer na tela para vocês aí, fiquem tranquilos, só um pouquinho. Vai ficar bem melhor de enxergar. Foi. Agora eu vou parar a apresentação e vou abrir para vocês a outra tela minha. Só um instantinho. Aqui. Vamos lá. Gente, seguinte. Aqui a gente está em outra plataforma. Eu recortei a questão, trouxe para cá para ficar mais fácil a visualização. Lembrando que o objetivo, né, é avaliar as questões e, claro, aprofundar a teoria também. Então vamos lá. O que acontece, gente? Deixa eu ampliar aqui. Só alguém confirma para mim se está conseguindo enxergar o que eu estou escrevendo aí, só para eu continuar? Beleza, Giovana, obrigado. Vamos agora para a análise da questão. O que ocorre, gente? Crase, aqui você tem um verbo, referindo-se. Eu me refiro. Beleza? É a mesma coisa. É o verbo referir-se, né? Eu me refiro, tu te referes, né? Ele se refere. Posso dizer isso que é a mesma coisa do ele se refere. Ele se refere. Tá bem? O que acontece? Você precisa verificar se o verbo ou o nome, normalmente é o verbo. O verbo ou o nome anterior, que eu vou chamar... Agora, galera, eu vou começar a ampliar alguns conceitos, tá? Eu vou chamar isso aqui de termo regente. Termo regente. O que é isso, cara? Termo regente. Já vou explicar. O termo regente, galera, é um termo que vai pedir a inserção de um complemento. Ele vai ser um termo que vai reger aquilo que entra depois. Quem estuda isso é regência verbal. Por isso que eu falei para vocês que para estudar crase é interessante que você entenda o que é a regência verbal ou a regência nominal, beleza? Então esse aqui é o termo regente. O primeiro pré-requisito para crase é eu verificar se aqui, ó, após esse verbo referir-se, se esse verbo referir-se, se esse termo regente, ele pede a preposição a. Tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou me esquecer do que está depois. A palavra formação esquece. Eu vou olhar só para esse lado aqui, tá? Então, se eu me refiro a alguém ou a algo, concorda? Então, o que acontece aqui? O que apareceu aqui agora? Apareceu aqui o a, tá? Então, é legal que vocês entendam que a é esse. Por que ele aparece aqui? Ele aparece porque esse termo regente, beleza? Esse termo regente, ele, para que ele faça a regência do termo que segue, né? Para que ele coloque aquele termo que segue, ele só vai conseguir colocar aquele termo por meio da inserção de uma preposição, e essa preposição é a. Isso é estudar regência. Qual é o termo que está antes e como ele insere o complemento, tá? Então, se eu me refiro a alguma coisa. Tem crase agora? Calma, eu só vou ter crase se eu tiver um outro a. Para a gente não ficar voando quanto à parte teórica, este a aqui pertence a uma classe de palavras. Alguém aí sabe me dizer a que classe de palavras pertence essa palavra a, que foi requisitada pelo termo regente, que é o verbo referir-se? Alguém pode colocar no chat aí para mim, por favor? Qual é a classe de palavras a qual pertence a letra A ali? Ninguém se lembra? Não é artigo, não é pronome. Ótimos erros. Eu amo quando vocês erram, porque é muito importante errar aqui. Gente, o que acontece?
é uma preposição, tá? Vou escrever aqui preposição. Gente, isso aqui é uma preposição. É fundamental vocês entenderem o que está acontecendo aqui, porque qualquer situação de crase, vocês safam a guerra, tá? Vamos lá. O que é uma preposição? O que é uma pré-posição? Preposição, se pré-posicionar. A preposição tem duas digamos, funções, duas atribuições. Ou a preposição ela vai ser requisitada pelo termo regente para que ela se preposicione a um complemento, porque o termo regente chama essa preposição, que é o caso do verbo se referir, né? Eu me refiro, se eu me refiro a alguém. E esse primeiro a é uma preposição. Eu vou dar um outro exemplo de outra preposição. Por exemplo, o verbo necessitar. O verbo necessitar, ele pede preposição. A regência dele estabelece que o seu termo regido, aquilo que vem depois, deve ser pré-posicionado. Então, quando eu digo que eu necessito, né? Vamos mudar o verbo. Eu necessito é o termo regente, que necessita de alguma coisa. Beleza? De alguma coisa. Sacaram? E esse de é uma preposição. Voltando agora para a crase, o que acontece? A crase é a fusão, basicamente, de dois As. O primeiro A, que muitos de vocês não sabiam, eu acabei de notar isso, é uma preposição. Tá? E essa preposição, ela não surge do nada. Ela é requisitada pelo verbo, né? Normalmente eu pôr o nome. Então, aqui já tenho o primeiro A. O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso olhar agora que esse primeiro pré-requisito está ok. Já tenho A. Check, né? Ok, check. Eu preciso do outro A. Como eu faço para verificar se tem um outro A? E a qual classe de palavras pertence esse outro A? Vou mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui uma lacuna, um espaço, tá? E vou colocar aqui a palavra formação, tá? Porque olha só o que eu fiz aqui agora. Eu já notei que tem o primeiro A, porque quem se refere a alguma coisa. Agora eu estou verificando a palavra formação e vendo, eu preciso ver se a palavra formação admite o artigo A. É essa classe de palavras que vai aparecer aqui agora. É o segundo A, é uma segunda classe de palavras. Como eu faço isso? Cara, é muito fácil. Sabe como é que eu faço? Eu não vou decorar a regra, eu não vou trocar pela palavra masculina e vai ficar algo. Posso até fazer isso, mas isso é para professor preguiçoso. Eu quero que vocês entendam o mecanismo da crase, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Então, gente, se eu me refiro a alguma coisa, já tem preposição, eu vou olhar para a palavra formação. Vou colocar lá aqui embaixo até. Formação. Vou escrever a palavra formação aqui embaixo. Formação. Escrevi a palavra formação aqui embaixo e vou verificar se eu consigo encaixar um artigo A aqui. Pode sim, Léo. Eu já vou fazer a consideração acerca do que você falou aí agora. Então, a palavra formação, ela admite o artigo A? Vamos tentar colocar um A? Vou colocar um A aqui na frente. Esqueço o que aconteceu antes. Sacaram? Eu esqueço o que aconteceu com o verbo antes. Eu só quero olhar para a palavra formação. Eu só quero verificar se a palavra formação admite o artigo A. Então, eu vou colocar um A aqui na frente e vou criar uma oração. A formação é importante. Note que aqui, de forma muito tranquila, eu consegui inserir um A. Porque a palavra formação admite o artigo A. Estão sacando? Agora eu vou trocar aqui, gente, a palavra formação por outra palavra. Eu vou trocar a palavra formação pela palavra... Cara, eu vou trazer uma pegadinha para vocês. Muita gente vai confundir. Pela palavra ela. Pela palavra ela. Tá? Pela palavra ela. Então, antes de trazer para esse mecanismo que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu acredito que vai ajudá-los, eu vou colocar aqui em cima uma construção com o verbo referir-se e vou colocar o ela, e vocês vão me dizer pelo chat se há a presença da crase aqui ou não. Olha só, eu não quero regra, tá? Eu não quero ninguém aqui agora falando, não tem crase porque não há crase diante de tal coisa. Eu quero que vocês entendam o mecanismo. Você não precisa de regra quando você entende o português. Olha só. Referindo-se a ela. Vou colocar a palavra ela. Ela é uma palavra feminina, né? Beleza? Aqui, ó. Tem um azinho aqui. A pergunta é, eu devo colocar crase aqui, ó, antes, sim ou não?
Vocês têm 50% de chance de acertar essa questão, esse meu questionamento. Eu coloco crase aqui? Não, não e não. Por que que não? Eu vou mostrar para vocês por que não. Gente, sabe por quê? Voltando aqui para o mecanismo, né? Eu já sei, você pode ter falado que não porque você decorou a regra de número 12, que diz que diante de pronomes pessoais não há crase. Se você decorou, beleza, ótimo, não tem problema decorar. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Lembrem do mecanismo? Eu já sei que o verbo referir-se pediu a preposição a. Quem se refere a alguém. Então, referindo-se a alguém. Agora eu vou colocar o ela aqui embaixo e vou tentar encaixar um artigo a aqui, já que eu sei que a preposição ela existe e ela vai se apresentar, tá? Eu preciso saber se tem um outro a, né? Um a eu sei que tem. Vamos criar uma oração. A ela é bonita? É possível fazer isso? Colocar um artigo antes do ela? A ela é bonita. É óbvio que não. Eu só consigo dizer que ela é bonita, não é? Ou seja, pelo fato de eu conseguir dizer que ela é bonita, isso quer dizer o quê? Que a palavra ela não admite o quê? Que a palavra ela não admite o artigo a. Sacaram? Tiago, mas eu aprendi que diante de palavras femininas... Cara, você talvez não tenha aprendido como funciona a crase. Uma das funções, uma das situações da crase é essa, o termo regente, tá? Eu só vou complementar aqui para dizer para vocês que aqui formação ou a palavra ela, isso aqui a gente chama de termo regido, tá, gente? Termo regido. Tiago, você está começando a me confundir. Calma, cocada. Respira. Respira. Vem comigo que você brilha. Gente, essa é uma das duas regras básicas da crase, que é qual? Que é quando o termo regente, que nós vimos que neste caso é o verbo referir-se, é quando o termo regente, ele, para que eu tenha o termo regido sendo posto, eu preciso, esse termo regente, ele pede uma preposição a. Beleza? Para que eu tenha crase, o termo regido, que neste caso da questão é a palavra formação, que no caso do exemplo que nós colocamos era a palavra ela, beleza? O termo regido admite o artigo a. Admitindo o artigo a, e o termo regente pedindo a preposição a, eu vou ter o quê? A fusão e o acento grave. Tá bem? Então, eu vou apagar tudo aqui agora. Não vou apagar não. Vou usar o que está aqui mesmo na tela. Então, eu já sei que a palavra, essa oração referindo-se a ela não tem crase. Por que não tem crase? Porque a palavra ela, que é um termo regido, não admite o artigo a. É por isso. Tá? Então, o que vai acontecer aqui nessa questão? Essa questão, ela tem a palavra formação. A palavra formação admitiu o artigo a. Vou colocar o artigo a aqui. Vou juntar este a, que é uma preposição, não se esqueçam disso, com esse outro a, que é um artigo, e eu teria aqui o quê? Eu teria aqui a crase. Beleza? Então, essa primeira lacuna do texto, ela deve ser preenchida com acento grave, indicativo da crase. Então, eu vou eliminar aqui a letra D e vou eliminar a letra E. Sacaram? Eu quero aproveitar essa situação para colocar outras palavras aqui, para ver se vocês se ligam como é interessante essa forma de enxergar a crase. Isolando um lado, verificando se tem preposição, tem, ok. Isolando o outro lado, verificando se a palavra que segue o azinho ali, né, que segue, se admite artigo ou não, tá? Deixa eu trocar aqui agora, eu vou colocar outra palavrinha aqui embaixo. Outro termo regido, tá bem? E nós vamos manter o mesmo verbo. Deixa eu apagar tudo isso aqui, é melhor apagar. Nós vamos manter o mesmo verbo. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Aí, gente, eu vou. Já vimos que tem a crase na primeira sentença, né? Eu vou tirar isso aqui daqui e vou escrever outra palavra ali. Vou colocar outra situação. Deixa eu só fazer uma linhazinha aqui. Aqui, referindo-se, tá? Vocês vão me ajudar a preencher isso aqui agora. E aqui eu vou colocar uma outra palavra. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Deixa eu pensar. Situações de prova, tá, gente? Cara, vai cair uma questão de crase, eu não tenho dúvidas. E vocês não vão errar isso aqui. Se vocês errarem isso aqui, vocês não me mostram, por favor. Quem foi aluno meu, não me mostra. Referindo-se a... deixa eu ver aqui.
Esta menina. Olha que pegadinha legal, cara. Referindo-se a esta menina. Está um pouco grande. Aqui. Olha aqui. Tá. Agora, gente, o bicho pega. Por quê? Você traz uma situação, a galera tá enlouquecida querendo decorar todas as regras de crase, a galera já não se lembra o que a palavra esta é, a galera começa a ficar bem louca, aí o pessoal começa, já esquece tudo. Aí, calma. Calma. Qual é a forma de enxergar que eu mostrei para vocês, que talvez vocês já tenham visto até, né? Nada se cria, né? Não foi eu que criei essa forma de entender crase. Isso aí é uma coisa que alguém já deve ter mostrado em alguma situação para vocês. Tá, vamos lá. Eu não troquei o verbo para facilitar a nossa análise. Então, referindo-se a alguma coisa. Então, eu já sei aqui, né, galera? Eu já sei que referindo-se a alguma coisa. Eu já sei, ó, já fiz o check. Aqui, ó. Check. Já sei que tem o primeiro A. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar aqui, ó. Eu vou isolar esta merda que tá desse lado aqui, ó. Caguei para isso aqui, tá? Eu já sei que tem o primeiro A. Caguei. Eu só vou olhar para cá agora. Olha só, galera, eu só vou olhar para cá. Tô vendo o meu lapisinho aí, ó? Só vou olhar para esta menina. Beleza? Qual é a palavra que está imediatamente após a lacuna? A palavra esta. Então, é essa palavra que eu tenho que olhar. Beleza? Antes de desvendar esse mistério, né? Eu vou abrir para vocês de novo o questionamento. Tem crase aqui diante da palavra essa, sim ou não? Tem crase? Não. Não. Carol falou que sim. Gente, seguinte. Letícia falou que sim. Estamos divididos aí. Ótimo. Amo. Porque tem dúvida. Aí eu posso... Facultativa, a Cananda falou. Caraca, é muito bom vocês terem errado, tá? Vamos analisar. O Wesley falou que não. Tá, gente, vou agora focar aqui. O que eu preciso fazer? Vamos entender o que está acontecendo. Desculpa se eu estou sendo repetitivo. Azar. É verão? Referindo-se a alguma coisa, já tem o primeiro A. Esse primeiro A, ele é chamado do que mesmo, gente? Esse primeiro A é uma preposição. Sacaram? Já tem o primeiro pré-requisito. Só que a crase é um alinhamento de ácidos, eu preciso de outro A, e o outro A é um artigo, certo? Então, eu vou verificar se a palavra esta admite artigo, tá? Como eu farei isso? Olha só, eu vou fazer o seguinte, até para afastar daqui a palavra esta. Trazer para cá. Esquece o que está depois, o que está antes. Olha para cá. Vou aumentar essa bagaça aqui para enfiar na fuça de vocês isso aqui, ó. Jogar na cara de vocês isso aqui, ó, que é essa palavra que eu vou analisar agora, o esta, certo? Então, eu preciso ver se aqui, cara, eu consigo colocar um artigo A. Tiago, e o restante? Foda-se o que está antes. Desculpa pelo foda-se. Eu vou olhar se a palavra esta admite artigo A. É só isso que eu preciso olhar, cara. É só isso que eu preciso olhar. Então, eu vou colocar um A aqui na frente, tá? Vou colocar um A aqui na frente. Aí eu vou colocar um A aqui na frente e vai ficar assim, olha só. Esta menina é legal. Olha que bonito que ficou esse A, né? Olha só. Eu vou chegar... Imagina vocês, eu chego para uma festa, olho para um colega meu e falo, cara, olha só, esta menina é legal. Tem sentido esta bosta? Tem sentido eu colocar o artigo A? Não, sabe por que não? Porque eu não consigo colocar o A. Eu tenho que dizer que esta menina é legal, concorda? Eu não consigo falar que esta menina é legal, cara, eu não consigo. Eu tenho que fazer muita força, cara. Vocês estão entendendo? Vocês estão se ligando? Ou seja, agora eu vou voltar para lá. Isso quer dizer o quê? Que a palavra esta não admite o quê? Que a palavra esta não admite um artigo. Se a palavra esta não admite o artigo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou ter um outro A aqui. Se eu não tiver um outro A ali, eu só terei um A. E como eu terei que escrever essa oração? Eu terei que escrever essa oração
da seguinte forma. Vou apagar aqui agora. Tá? Diga. Pode falar, Vitor. Foi mal. Tamo junto. Gente, ou seja, o que eu vou ter que fazer aqui? Tirar tudo isso aqui e vou informar para vocês que aqui eu vou ter que escrever assim, referindo-se a esta menina, sem crase. Então não tem crase. Tá? Vamos respirar? Porque isso aqui é uma questão de prova. Vamos perder o tempo que for necessário nesta bosta, porque é uma questão de prova? Vocês têm duas opções quanto à crase. Duas opções. Vocês vão escolher qual a opção que vocês querem. Ou vocês decoram as regras, ou vocês jogam para algum youtuber aí, professor de português, e faz musiquinhas que troca pelo uau e faz o uau e não sei o que lá, o uau, ou você entende. Eu não curto muito decorar a regra. O que eu consegui entender, cara? Quando eu fazia cursinho ainda, e depois dando aula, vendo vocês errando pra cacete, eu consegui entender que fica muito mais fácil se você compreender como funciona a crase. Tá? Se você compreender que aqui eu só tenho um A, porque o essa não admitiu um artigo A. E aí, mesmo que, Thiago, eu não sei qual é a classe da palavras da palavra esta, que na verdade é um pronome demonstrativo. Eu não sei, cara, eu não sei. Como é que eu vou fazer isso? Simples, você vai criar uma outra oração, como eu fiz aqui embaixo, cara. Eu vou criar uma outra oração, vou colocar um A e vou ver se funciona. Se não funcionar, quer dizer que alguma coisa está errada, quer dizer que tem treta aí. Beleza? Tá bem? Alguém falou crase facultativa. Eu vou mostrar uma situação de crase facultativa para vocês aqui agora, aproveitando essa questão. Tá? Olha só. Eu vou trocar aqui as palavras. Vou manter referindo-se, tá? Vou manter referindo-se. Vou apagar essas anotações aqui. Lembrando que essa aula vai estar no YouTube, então assistam novamente. Se vocês tiverem... Se vocês não entenderam algo que eu falei, também podem perguntar, porque eu não tenho... Eu estou com tempo de boas aqui, eu estou disponível para vocês aqui agora, galera. Tá? Estamos com quantas pessoas? 52 pessoas, bastante gente, hein? Então, gente, olha só. Parabéns, só um pouquinho, vou dar os parabéns para vocês, porque hoje é sábado. O que é o normal para um sábado? A galera está curtindo, né? E vocês estão aqui buscando conhecimento. Eu espero ser útil para vocês, tá? Porque esse é o meu propósito. Eu também poderia estar, né, fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui com vocês. Vamos valorizar, né, uns aos outros. Tanto eu valorizo muito vocês estarem aqui, quanto eu quero que vocês valorizem, mas não engulam tudo que eu estou falando. Não está entendendo, você me fala aqui, tá? Não é porque eu estou aqui que vocês têm que achar que está tudo bem, que é isso mesmo e beleza. Agora eu vou trocar a palavra aqui, beleza? Lembrando que eu estou mantendo o mesmo verbo, né, para facilitar. Depois eu vou trocar o verbo para vocês verem como, na verdade, é de boas essa análise, né, quanto ao verbo pedir ou não a preposição a, tá bem? Vou colocar aqui a palavra Solange. Eu acho que... Deixa eu ver, o David está aqui? David Moreto? Tá, né? A famosa Solange Boca de Veludo. Por que esse nome? Não vou falar. Não vou dizer por que é Solange Boca de Veludo, mas vou colocar aqui Solange Boca de Veludo. Tá? Fica a dica. Qualquer coisa tem um WhatsApp dela aqui. Mas vamos lá. Aí, gente, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você vai colocar a crase aqui? Sim ou não? Só que assim, a galera vai começar a pipocar, respondendo. Eu vou adiantar e já fazer aquela análise com vocês. Eu já sei que quem se refere a alguém ou a alguma coisa, já está ok. Agora eu vou isolar Solange e vou criar uma oração com Solange, para verificar se Solange admite o artigo A. Você já deve estar de boas, ou notando que, obviamente, eu posso dizer que a Solange Boca de Veludo é uma guria muito perspicaz. Ou seja, eu consigo encaixar um artigo A diante da palavra Solange, até porque é um nome próprio feminino. Tá bem? Só que aqui eu tenho a possibilidade, eu tenho duas possibilidades. Aí a pessoa já deve estar pensando, fudeu, cara. Fudeu, quando eu estava começando a entender, esse viado, esse professor me fala que tem duas possibilidades. É porque você pode ter essa questão caindo assim. Eu tenho crase facultativa. Por quê? Não adianta você ler na apostilazinha qualquer lá que tiver, ou do livro, que diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa, se você não entender legal por que a crase é facultativa. Porque eu acho muito top quando você entende o troço. Por que a crase é facultativa diante de nomes próprios femininos? Porque é o seguinte,
Eu posso dizer que a Solange é uma guria muito legal. Quando eu digo que a Solange, eu estou definindo. O A é um artigo definido. Agora, eu também posso dizer, vocês vão concordar comigo, eu não tenho dúvida, eu posso dizer que Solange é um nome muito legal. O que acontece quando eu digo que Solange é muito legal, ou quando eu digo que a Solange é muito legal? Notem o que é facultativo aí, na verdade. O que é facultado a mim colocar ou não? O artigo, cara. Eu posso colocar ali um artigo, mas eu posso não colocar se eu não quiser. Então, isso fez com que a crase fosse facultativa. Não é que a crase é facultativa, é que eu posso colocar um A aqui ou não. Tá? Então, Thiago, eu não quero essa baboseira, eu só quero que você me fale a regra. Top, tudo bem, top também. Você vai passar também da mesma forma como o outro cara, outra guria, que entendeu isso que eu falei, também vai passar. Resumindo, diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa se o verbo anterior pedir a preposição. Preposição A. Cuida, olha só. Deixa eu pensar aqui. Olha só. Olha que pegadinha. Chamei a Solange. Tá? Chamei a Solange. Vou colocar uma crase aqui. Ou então, vou dizer que aqui a crase é facultativa. Tá? Gente, eu não estou fazendo isso para confundir vocês, beleza? Eu estou fazendo isso para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem e não caírem em pegadinha alguma sobre crase, porque vai ter uma questão de crase. Tá? Olhem para cá. É verdadeira a afirmação que aqui a crase é facultativa, haja vista que Solange é um nome próprio feminino? Quem aí não tiver... você pode estar nesse momento pensando, cara, eu não sei. Tudo bem. Eu quero que alguém fale que sim ou não, alguém que saiba. Tipo assim, é facultativa a crase aqui? Sim ou não? Se você não souber, não precisa responder. Eu vou explicar. Não precisa se enganar, né? Só quero saber, sim ou não. A crase aqui é facultativa? Sim ou não? (51 pessoas aí, ninguém pode colocar um sim ou não aqui só para continuar? Não. Isso aí, Cananda. A crase aqui não é facultativa. Por quê? Porque aqui não tem crase. Não tem como ter crase aqui. Por quê, Thiago? Exatamente. Por quê? Porque, cara, lembra o que eu falei para vocês? Aqui não tem crase. Eu vou riscar esta bosta. Lembra que eu falei para vocês? Olha só, risquei aqui. É só o A. E eu já vou explicar que A é esse, tá? Exatamente. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso primeiro verificar o verbo, que é o termo regente. Então, eu preciso verificar a regência desse verbo. E aí, eu não lembro quem falou aqui, deixa eu só voltar no chat. Alguém que está estudando legal trouxe conceitos de regência, né? Verbo transitivo e tal. Isso, verbo transitivo indireto, isso aí. Alguém falou aqui, eu não me lembro quem foi. Gente, vamos ampliar um pouquinho o conceito para estudar mais conteúdos correlatos. O verbo chamar, ele tem a seguinte regência, até porque ele é um termo regente, certo? Termo regente, que é o termo regente. Eu preciso primeiro olhar para o verbo para verificar sem crase, lembram? Então, eu vou olhar para o verbo chamar. Quem chama alguém. Concordam? Eu vou chamar o meu pai. Eu vou chamar o síndico. Eu vou chamar a Edileuza. Eu vou chamar alguém. O que significa? Que esse verbo, primeiro, que ele precisa de complemento. Porque eu não posso dizer, eu vou olhar para, por exemplo, a Letícia. Letícia. Eu sei que você não aguenta mais essa bosta dessa música, né? Mas eu vou chamar a Letícia. Aí eu vou dizer o seguinte, Letícia, aliás, eu vou conversar com a Letícia. Eu vou dizer, Letícia, eu chamei, aí eu paro, olho para o lado, olho para o outro, saio correndo, me arrebento, quebro o nariz lá fora. O verbo chamar, note que ele precisa do quê? De complemento. Então, o verbo chamar, por precisar de complemento, ele é chamado, olha que coincidência, o verbo chamar, por precisar de complemento, ele é chamado de verbo
transitivo, galera. Transitivo. Tiago, você começou a misturar a porra toda. Agora, calma, cara. Tem tudo a ver com crase. Porque crase estuda, para que você tenha a análise da crase, tem que saber a regência. O que é o verbo transitivo? É aquele que precisa de trânsito de informações. Ele precisa de complemento. Ele precisa de informações a mais para que eu consiga entender. Mas o que acontece com esse verbo é que ele é transitivo direto. Que merda é essa, Tiago? Eu não me lembro, eu não estudei. Cara, porra, já era para ter estudado, viu? Mas vamos lá. Verbo transitivo direto é aquele que pede o seu complemento, ele é um termo regente, que pede o seu termo regido, sem a presença de preposição. Ele se liga diretamente. Então, quem chama, chama alguém, ou chama algo. Então, ele é transitivo direto. Só que para crase, ele tem que ser verbo transitivo o quê? Indireto. Por que é indireto? Porque para que haja crase, eu tenho que ter uma preposição, que é o caso do verbo referir-se. Então, quem se refere a alguém. Então, quer dizer que o verbo referir-se é um verbo transitivo também, porque eu não posso falar, referir-me e parar, né? Se eu me refiro, eu preciso ter trânsito de informações, então é transitivo. Só que o verbo referir-se é transitivo indireto, porque ele não se liga diretamente ao seu complemento. Então, quem se refere a alguém. Está ali a preposição ligando o complemento ao verbo, ligando de forma indireta, não direta. Beleza? Sacaram mais ou menos? A gente vai ver questões sobre transitividade. Vamos voltar para o chamar. Então, quer dizer que o verbo chamar não pede a preposição a. Não pede. Então, se eu chamei alguém e não a alguém. Elimina esse lado, não teve o primeiro a, só que Solange admitiu a, não é? A Solange. Só que eu só tenho um a, cara, não tenho dois. Então, como ficaria essa oração? Chamou, né? Eu chamei, vou escrever aqui, ó, chamei. Quem? Eu chamei a Solange. Não é facultativo, não tem crase. E aí, gente, para matar a pau isso aqui, para vocês entenderem legal mesmo, para que vocês saiam da zona de conforto de querer só decorar a regra, eu consigo saber que aqui esse A é o quê? É somente um artigo acompanhando, olha só, acompanhando o nome Solange. Isso aqui é um artigo. Então não tem crase. Sacaram? É isso aí, diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Tá bem? Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui de crase facultativa para a gente olhar as outras alternativas, né, gente? Senão a gente vai ficar 2 horas só falando sobre crase. Beleza? Entenderam? Se não entenderam, mandam perguntas para mim, por favor. Ou assistam de novo, ou manda, se não quiser mandar pelo chat, manda depois da aula para mim pelo WhatsApp. Quem é meu aluno tem meu WhatsApp. Quem não for meu aluno aí, devem ter pessoas aí que não são meus alunos, pode pedir o WhatsApp aí que eu passo para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Agora, gente, deixa eu apagar isso aqui. Vou manter o verbo referir-se, né? Já sabemos que esse verbo é transitivo indireto, já sabemos que esse verbo é transitivo indireto, porque ele pediu a preposição, já sabemos que esse verbo é transitivo indireto. Nessa frase seria sujeito oculto? Referindo-se a... Sim, sujeito oculto. Já sabemos que esse verbo é transitivo indireto, já sabemos que esse verbo é transitivo indireto porque ele pede a preposição para se ligar ao seu complemento. Já sabemos que esse verbo é transitivo indireto e ele pede a preposição a. Já sabemos que para que haja crase eu preciso verificar o termo regente e verificar se ele admite o artigo a. Tá bem? Agora eu vou trocar Solange por outra palavra, por outro termo regente, e vamos ver o que acontece. Referindo-se à minha mãe. Gente, referindo-se à minha mãe. Não vou fazer tudo de novo, né? Já sei que tem o primeiro A. Eu só preciso verificar se a palavra minha, né? Se a palavra minha mãe, se as palavras minha mãe, mas principalmente a palavra minha, tá? Não fiquem empolgados com a palavra que vem depois. O importante é você verificar a palavra que segue, né? A palavra que está imediatamente após a possibilidade ou não de se ter a crase. Tá? Admite o artigo a diante da palavra minha? Cara, claro que sim. Eu posso dizer que a minha mãe é muito legal. Certo? Então tá certo. Encaixa de boas, cara. Agora eu também posso dizer que minha mãe é legal, não posso? Eu posso tanto dizer que a minha mãe é legal, como também posso dizer que minha mãe é legal. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu tenho aqui crase facultativa mais uma vez.
Tiago, fudeu, Tiago. Ferrou, cara. Mais uma. Velho, você pode decorar se quiseres. Se quiser decorar, você decora aqui. A causa facultativa diante de nomes próprios femininos, como aquele nome que eu coloquei, que eu não lembro se é Rafaela, se é Fernanda, Boca de Veludo. Solange, né? 2. A causa facultativa também diante de pronomes possessivos femininos. Você pode decorar se quiser. Ou você não decora nada e fica testando como eu ensinei. Beleza? Então, eu poderia colocar referindo-se à minha mãe ou poderia colocar referindo-se à minha mãe. Agora, eu vou analisar a outra lacuna, né? Para a gente poder passar para uma outra questão, que a gente está em meia hora aqui, se não mais, falando sobre 40 minutos falando sobre essa questão. Mas estamos vendo muita teoria sobre crase. Beleza? Vamos lá. Ai, gente. Cara, deixa eu fazer mais uma coisa para vocês aqui, por favor, porque eu estou desconfiado que vai ter uma questão de crase. Só vou trocar essa palavrinha minha por outra palavra, só para desencargo de consciência. Eu vou colocar aqui aquele garoto. Aquele garoto. Gente, agora é com vocês aí. Eu quero saber simplesmente o seguinte. Eu preciso saber se tem crase antes do aquele garoto. Tá? Só isso. Tem crase ali? Vai ter crase? Como eu vou colocar? O Gabriel disse que não. O Marcelo não. Beleza. O David falou que sim. Gente, é o seguinte. O Léo falou que sim. Vamos lá. Sim, aquele. Tá. Gente, o que acontece? Vamos dar uma pausazinha agora nas respostas. Primeiro, se você tiver, preste atenção. Que bom que uma galera errou de novo. Isso é ótimo. Não vou começar a ficar de mimimi, não querendo mandar mais respostas porque está errando. Não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. O que acontece? A palavra aquele, a palavra aquela, aquelas, aqueles. O que essas palavras têm em comum, galera? Olha, cara, por favor, se liga nisso. Todas essas palavras, elas possuem um azinho na frente. Tá bem? Depois eu falo a teoria, tá? Pra quem não gosta dessa forma de enxergar o português, depois eu falo a teoria, a regra. Aí você vai lá e decora. Vamos lá. Essa palavra aquele, eu não estou nem dizendo qual é a classe dessa palavra, tá? Dessa palavra, perdão. Eu poderia dizer que é um pronome demonstrativo. Poderia dizer. E é um pronome demonstrativo, tá? Aquele. Mas vamos lá. Gente, essa palavra já tem um A na frente, não tem? O que vai acontecer aqui? O que a gramática notou? A gramática notou que, neste caso, o verbo referir-se, que nós já sabemos disso, né? O verbo referir-se, quem se refere, né? Referindo-se a alguém. Então, esse verbo pediu preposição. E a gramática viu que aqui eu já tenho um A também. Olha que lindo. O que a gramática pensou? Peraí, velho. Se eu tenho dois As aqui, e eu criei um troço que se chama crase para mostrar, por meio de um acentozinho para trás, assim, que vão ter dois As ali, por que eu não pego e faço isso aqui, ó? Por que eu não faço isso aqui já? Qual o problema de eu fazer isso aí? Não é? Você não juntou dois As? Você não juntou o A, que é a preposição que o verbo pediu, com o A que está iniciando ali o pronome? Você não fez isso? Não foi isso que tu fizeste? Vocês estão sacando? Então tem crase aqui sim. Ou tem crase aqui, porque você juntou, ou você coloca o A e o aquele. Olha só, referindo-se a aquele. Você vai ler dois As. Só que não tinha sentido você ler dois As, referindo-se a aquele. Sacaram? O que confunde aqui, galera? É porque tem a palavra garoto aqui, a palavra masculina. Aí uma porrada de professor ensinou para vocês com preguiça que diante de palavras masculinas não tem crase, só que, cara, talvez você não tenha notado que o aquele também é masculino aqui, o aquele. Só que independentemente do que você colocar aqui depois da palavra aquele, aquela, etc., o A não vai permanecer aqui.
Vai. Então você vai ter crase. Porque teve um A daqui e tem um A daqui. Para quem não gostou dessa forma de entender e de enxergar, decora o seguinte. Diante de nomes próprios, perdão, diante de pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles e aquelas, haverá crase se o termo regente pedir a preposição a. Tu queres decorar, tu decoras. Pronome demonstrativo aquele, aquela tem crase. Se tiver um verbo, obviamente, né, demônio? Se tiver um verbo que pede o a antes. Que peça o a antes. Sacaram? Mesmo que a palavra seja masculina. Nossa, Tiago, que coisa horrorosa, cara. Eu nunca vou conseguir. Assista esse vídeo de novo, velho. Faça com calma. Vai na apostila. Vê as regras. Também, né? Se bem que eu acho que não preciso decorar a regra, não. Achou muito estranho o que, Lê? Ah, sim, sim. Valeu, David. Aquele garoto querido. Ah, não. Calma, Lê. Olha, que bom que você fez essa pergunta, Letícia. Muito bom. Caraca, muito bom. A Letícia escreveu... Eu vou até copiar ali para a tela. Só um pouquinho. Pessoal, muito bom. Cara, vocês não vão sair daqui sem entender isso. Fique tranquilo. A Letícia Fernanda, ela mandou isso aqui. Ela achou estranho isso aqui, né? Tá, Lê? Aqui, a Letícia e o Vitor. Aqui, ó. O Vitor falou fica estranho. Vitor Schley. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Só pegar aqui desse lado aqui também. Cara, que bom que vocês estão tendo essa dúvida. Vamos lá que vocês vão entender. Ali. Passa para cá de novo. Tá? Vamos lá, gente. O que acontece? Vocês não estão se ligando exatamente da forma que eu estou querendo mostrar para vocês, mas agora vai cair a ficha. Fica vendo. Gente, esse A aqui, que a Letícia colocou, esse A aqui, ele não é, ele já está aqui, ó. É o primeiro A que a gente já viu que tem. Tá? Isso aqui, gente, é a preposição. Como assim, Thiago? Referindo-se a alguma coisa, tá? Já tem a preposição. Agora, olha só, você não vai repetir a preposição aqui agora para testar. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai notar que essa palavra aqui, ó, olha só, esquece desse A aqui, tá? Você vai notar que essa palavra aquele já tem aqui na frente. Olha só. Essa dúvida é muito comum, viu, Letícia? Você já tem um A aqui na frente da palavra aquele. Você não vai colocar, não é aquele teste que a gente estava fazendo. A palavra aquele é muito específica, ela já tem um Azinho na frente. Então, o que aconteceu com esse A? Olha só. Como aqui... Vou passar para cá. Olha aqui. Olha só. Como, referindo-se a alguma coisa, esse A já apareceu aqui, a palavra aquele já tem o A. O que aconteceu aqui? Olha só, já tem o A. Não importa o que você faça. Você não precisa nem fazer o teste, Lê. Você não precisa colocar o A, aquele. Você já está lendo o aquele com o A na frente. Sacou? Então, como o A, aquele já tem o A na frente, eu vou pegar esse A aqui com esse A, que quem está pedindo, referindo-se, né? Referindo-se a alguma coisa. E já tem, ó, o A tá aqui, e já tem, ô diabo, fica aí, A. Sai daí. E já tem esse A aqui, junto com esse A, o que a gramática achou por bem? Ela achou mais top, mais proparoxítono, ela curtiu que teria que juntar esses dois As aqui. E aí, quando ela fez isso, o que aconteceu com aquele? O aquele ficou assim, ó. Opa. Aquele ficou assim, ó. Substituí esses dois aqui, que viraram soma, eles ambos se juntaram e ficaram assim, ó. Aqui. Esses dois vieram para cá. Se ligou, Lê? Essa questão de você
olhar se admite o a aqui, é para qualquer outra palavra sem ser o aquele, ou aquela, ou aqueles, porque o aquele, ou aquela, ou aquele já tem o a. Você não vai colocar o outro a mesmo, não tem que colocar outro a. Se ligou? Para resumir essa história aqui, o que acontece? Quando você tiver pronomes demonstrativos, aquele e variáveis, aquele, aquela e vai embora, eu já tenho a, eu só preciso ver se o verbo pede também o a. Se esse verbo pedir o a, esses dois as vão se juntar, e aí eu vou colocar a crase aqui. Beleza, Lê? Melhorou um pouco o entendimento, o raciocínio? Vitor Schleyer, tá aí ainda? Se ligou? É diferente você ter uma outra palavra aqui sem ser o aquele, que você vai testar se tem o artigo a ou não. Beleza? Posso prosseguir? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos olhar a outra lacuna, né, gente? Vamos olhar a outra lacuna. Vou apagar aqui e vamos olhar a outra lacuna. Vamos lá. Já eliminei uma porrada de coisa ali, né? Já eliminei a D e a E. Agora vamos voltar para a prova. E vamos voltar para a análise agora. As outras análises, tá? Lembrando que uma questão de crase vai cair. Gente, repito, Letícia e Vitor, e quem mais também ficou em dúvida com relação àquele ali, naquela explicação? Eu estou à disposição, tá? Eu estou à disposição. A regra do pronome demonstrativo aquele e aquela está nas apostilas também, está nos livros, tá? Vamos agora para a lacuna de número 35, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês agora a prova novamente. Vamos lá. Vamos para a Fundatec. Para a provinha da Fundatec. Lacuna 35. Lacuna da linha 35. Vamos lá. Agora, gente, na linha 35, vamos puxar lá para outra tela. Só um pouquinho. 35, cadê você? Só um pouquinho, povo. Só ajustar aqui rapidão. Agora sim. 35. Tá aqui, gente. 35. Então, voltando, né? Vou voltar aqui. É importante pensar que são justamente os poucos tempos destinados aos estagiários, assim como as distintas restrições. Vou passar para lá isso aqui agora. Vamos lá. Só um pouquinho, vamos para lá. Vou puxar a lacuna para lá também. Agora eu vou compartilhar outra tela para vocês. Lê, você não falou nada, né, Lê? Nem você, Vitor. Entenderam mais ou menos? Conseguiu abrir um pouco a mente? Vamos olhar outra situação aqui agora. Gente, então aqui, essa é a outra situação da prova, tá? Assim como as distintas restrições. Vamos fazer o mesmo, vamos tentar buscar o mesmo raciocínio. Eu preciso verificar se essas palavras aqui... Oi? Pode falar aí, quem quiser. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Assim como há alguma coisa, eu consigo colocar um A aqui na frente, ó, assim como há alguma coisa, ou assim como algo. O que vocês acham? É possível dizer, olha só, assim como há... Não encaixa, né, gente? Assim como há alguma coisa. Não é assim como algo. E não é assim como há algo. Fica muito estranho.
Vamos fazer o seguinte. Professor, estou um pouco confuso ainda. Vamos criar uma oração com assim como do nosso dia a dia. Eu estudei assim como Paulo estudou. Você não consegue colocar eu estudei assim como a Paulo, ou assim como a alguém estudou. Notaram? Então, o que acontece aqui? Eu não tenho um primeiro A. Beleza? Não tenho o primeiro A. Vamos verificar se aqui eu consigo colocar um A. Há distintas... Consigo colocar o as, né? As distintas restrições são importantes. As distintas pessoas... Eu consigo colocar o as, certo? Mas não tem o primeiro A. Se não tem o primeiro A, se essas palavras não pediram um A, quer dizer que não tem a junção de dois As. Não tendo a junção de dois As, vai ficar o As sozinho. Então, eu vou ter que tirar isso aqui, tá errado? Não tem crase. Sacaram? Assim como algo, assim como as pessoas, assim como as mulheres. Eu não posso colocar assim como as pessoas, como as mulheres. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu não tenho crase. Então, eu elimino a B. Vamos olhar a lacuna de número 36 agora, galera. Deixa eu só apagar isso aqui daqui. A lacuna de número 36. Da linha 36, perdão. Opa. Isso que eu apague coisa que não deve aqui. Vamos lá, apagar aqui. Vamos para a prova de novo. Linha 36. Vamos lá. Linha 36. Está aqui. Dos estagiários à prática docente. Vamos lá. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar daqui para ter mais tranquilidade. Assim como já vimos que não tem crase, né? As distintas restrições de sua permanência na instituição escolar que promovem algo. Olha, que promovem algo. A constante crítica dos estagiários, a constante crítica... crítica. Eu vou copiar isso aqui para lá. A constante crítica dos estagiários. Vamos passar para cá. Agora eu vou abrir de novo ali a tela para vocês. Vamos lá. Vamos para outra tela. Olha para cá, gente. A palavra crítica que está em análise. Crítica dos estagiários. Galera, se eu tenho uma crítica dos estagiários, essa crítica é uma crítica a alguém. Olha só, eu tenho uma crítica para ou a alguém. A crítica, ela é encaminhada a alguém. Beleza? A crítica, ela vai para alguém. Então, o que aconteceu aqui com a palavra crítica? Crítica a alguma coisa. Eu já tenho um primeiro A. Crítica a alguma coisa. Agora eu preciso verificar se a palavra prática admite o artigo A. Agora lê. E, Vitor, volta para aquela análise, certo? Só não aconteceu aquela análise na palavra aquele, como eu falei para vocês, porque a palavra aquele já tem um A. Vamos criar uma oração com a palavra prática aqui. Vou colocar aqui a lacuna e a palavra prática aqui. Prática. A prática docente é ótima. Concordam que dá para colocar o A aqui na frente? Admite o A. A palavra prática admite o A. Porque é a prática. E a palavra crítica pediu a preposição a. É uma crítica a alguém. Quando eu juntar esses dois As aqui, vai gerar a crase. Então, a questão 3, a resposta é a letra C. Beleza, gente? É isso aí. Não foi uma questão muito fácil, porque ela envolvia o texto e você ficar indo e voltando. Notaram qual é a técnica para você analisar? Você volta para o início daquela oração e vai analisando cada palavra e vai verificando. Velho, tem uma palavra que pede um A? Vamos achar uma palavra que pede um primeiro A? Achei, pediu, ok.
Vamos verificar a palavra que está depois, se ela admite ou não o A. Beleza? Achei a palavra, criei uma oração, vi que admite, aí vai embora. Beleza? É isso aí. Tá, gente? Essa é a questão de crase. Estão me ouvindo bem aí? Estão de boas? Vamos passar para a próxima questão. Vamos analisar outra alternativa aqui agora. Vou parar aqui a apresentação. Gente, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos com 47 pessoas, a gente está mantendo mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Show, muito bom. E vamos achar uma outra questão aqui da prova agora para a gente analisar. Vamos lá. A 2 já foi. Perdão, a 3 já foi. A 4 é uma questão de ortografia, galera. Uma questão de ortografia. Agora não vou ficar recortando, não. Gente, questão de ortografia sempre é uma bosta, porque tem diversas palavras que a gente se esquece qual é a grafia correta, se é com X, se é com Z, se é com S. Eu posso analisar com vocês aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, tal palavra é com X. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que anotar essa palavra, vai ter que ler essa palavra. Então, não é uma questão muito de uma forma que eu possa trazer uma forma muito eficiente para vocês, né? Eu só vou olhar as palavras para vocês só terem uma noção, mas não dá para adiantar muita coisa para vocês aqui como professor, sabe? A não ser dizer, estudem as palavras, cara, estudem as palavras, tá bem? Vamos lá. Linha 16. Vamos ver se na linha 16 é X ou é S, tá, gente? Linha 16, vamos lá. Linha 16, está aqui embaixo. Aqui. Mesmo que existam, mas e aqui experiências, né, gente? Poxa, experiências é com X ou é com S? É muito chato. Cara, eu não vou ficar perdendo tempo revisando com vocês, fazendo, enfim, como eu falei para vocês. Eu não posso adiantar muito para vocês aqui, mas experiências é com X ou é com S? Coloque aí no chat, por favor. Por favor, né, gente? A palavra experiências, galera. O X eu conheço. Só para ver se vocês estão aí, galera, que eu vou pular essa questão. Essa questão não vai... Aí não tem como dar muitas dicas para vocês. Experiência com X eu conheço. Ver vocês, meus pimpolhos. Ai, senhor. Eu tô sem ninguém aqui no chat. Eu tô sem ninguém assim me assistindo, né? A palavra experiências é com X ou é com S, demônio. Caraca, gente, é com X, né? Elimina a D, e aí? Tá Professor, um monte de gente falou no chat. Acho que tu não tá... Desculpa, travou meu chat aqui. Tá isso aí. Obrigado. Uma salvadora aí. Ah, tá. Então a Letícia deve ter falado antes, né? Pra mim fechou aquele garota querida. Ah, tá. Aham. Beleza. Paga 10 ali no canto. Tá, paga 10 pra vocês. Muito modernos vocês, né? Soldados. Tá, gente, vamos pular essa questão 4, né? Claro que é com X. É uma questão muito fácil. Eu não vou ficar olhando as palavras, não, tá? Vamos pular. Vamos para a questão de número 5. Considerando-se a palavra receio, da linha 33, analise as assertivas a seguir, assinale verdadeiro, né, se verdadeiros ou se falsos. Receio. Trata-se de substantivo abstrato e tem como sinônimo a palavra medo. Medo e receio. Medo e receio. Gente, o que é um substantivo abstrato, galera? Cara, isso aí tem uma galera que... Meu Deus, eu falei ontem em aula sobre. Gente, o que é um substantivo abstrato? O substantivo abstrato, vou até falar um pouquinho sobre ele aqui, bem rapidão. Vou mudar de tela. O substantivo abstrato, galera, ele é um substantivo que depende de um ser para existir. Tá? Olha só. Vamos lá. Substantivo abstrato. Eu vou colocar um bonequito aqui. Olha só. Isso aqui é um bonequinho lindo. Eu desenho bem, dá para ver, né? Arte barroca. Olha só. Então, o que é o substantivo abstrato? Primeiro que é uma coisa, né? Substantivo. É o nome de algo, né? Que depende de um ser
para existir. Tiago, não estou entendendo nada. Eu prefiro o que a minha professora falou no colégio, que é aquele que a gente pode tocar ou que é... Respira. Como assim depende do ser para existir? A palavra guerra, por exemplo. A palavra guerra é um substantivo abstrato. Por quê? Porque sem que haja esse bonequinho aqui ou vários bonequinhos, você não tem guerra. Depende do ser para existir. Tá? A palavra amor é abstrato porque depende desse bonequinho, uma pessoa para que exista um amor. Certo? Além desse bizu, que eu acho muito interessante, mais fácil para você entender o que é o substantivo abstrato, tem outra questão. O substantivo abstrato, perdão, ele estabelece duas situações. Ou ele tem uma ideia de ação, ele vem de uma ideia de ação, ele não é um verbo, tá, gente? Ele não é um verbo. Ou ele traz uma ideia de sentimento. Como é o caso do amor, o sentimento, como é o caso da guerra, a ideia de ação. Outra coisa, para ser substantivo, você consegue colocar um artigo na frente, tipo a guerra e o amor. Aí é um substantivo, é o nome de algo. Sacaram? Isso é um substantivo abstrato. Vamos para a prova agora para a gente verificar se aquela palavrinha que está lá, se aquela palavrinha é um substantivo abstrato ou não. Vamos lá para a provita. Chega mais provinha. Vamos lá. Então, gente, a palavra receio. Receio é um sentimento? Receio precisa de um ser para que haja essa presença do receio desse nome? Sim, é um substantivo abstrato. E receio, quando eu estou com receio, receoso de algo, eu não estou com medo de algo? Sim, pô, é verdadeiro. Beleza? Então, eliminamos aqui a D e a E. O vocábulo destacado é uma paroxítona e possui duas sílabas. Gente, receio. O que é uma paroxítona, galera? É uma palavra que tem um acento tônico na penúltima sílaba. Qual é a sílaba tônica aqui? Ó? Receio. Olha aqui. Receio. É uma paroxítona. Tá? Muito fácil. Quantas sílabas? Receio. Duas sílabas? Não, gente. Não são duas sílabas. São 3. Vamos falar um pouquinho sobre isso, rapidão? Olha só. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre fonética. Muitos de vocês já tiveram essa aula. Todos vocês já tiveram essa aula do curso, ou comigo, ou com outro professor. Deixa eu só fazer um troço para vocês aqui. Eu acho que é importante o que eu vou fazer aqui agora, tá, gente? Paciência, um pouquinho. Vamos lá. Palavra receio. Vou trocar de tela aqui de novo. Vamos lá. Palavra receio. Gente, muito importante, porque... Cara, por que eu estou fazendo essa pausa para falar só sobre a palavra receio? Cara, porque sempre tem... Escuta o que eu estou falando. Sempre tem uma questão de fonética e fonologia na prova da Fundatec. Sempre tem. Sempre tem. Beleza? Então, gente, é o seguinte. O que acontece aqui? As sílabas são... Pode falar. Essa não se enquadra naquele fenômeno que não lembro o nome, onde fica receio. Sim, exatamente. Calma, vou mostrar. Isso mesmo, Gabriel. O que acontece, gente? Olha só. A palavra receio. As sílabas são as emissões sonoras, tá? Então, entendam isso. As sílabas são emissões sonoras, tá? Toda sílaba, a sílaba, ela precisa ter, ela terá sempre uma vogal. Uma vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Lembrando da pirâmide dos sons. O A sempre é vogal. O E e o O podem ser vogais, mas podem ser semivogais. E o I e o U serão as semivogais. Tiago, eu não lembro disso. Calma. Semi. O que é semivogal? Ela é um som átono, um som fraco. O que a semivogal faz? Ela se une, ela se une, né?
ela se une a uma vogal. Então, uma semivogal nunca vai estar sozinha. Beleza? Os sons fracos, que eu estou falando de sons, né? Os sons átonos fracos do I e do U são as semivogais. Beleza? Se eu tiver um A e um E numa mesma sílaba, quer dizer que o E é semivogal, porque o A sempre é vogal. Se eu tiver o E e o I numa mesma sílaba, quer dizer que qual é a vogal? O E é vogal, porque ele é mais forte, tá vendo? E o I vai ser semivogal. Sacaram? Vamos continuar. Aí, gente, o que acontece? Re, sílaba 1, né? Primeira emissão sonora, tem uma vogal. Se, sei. Opa, uma vogal aqui. Recei. O. O O não é pronunciado de forma tônica? É. O O tem som fraco de U. Eu vou ler receio. Eu leio receio. Não é? Então, o O tem som de O. O O é tônico. O O é forte. O O é vogal. O O não é átono. O O não tem som de U. O que acontece quando eu tenho uma vogal numa sílaba? Ela fica sozinha. Ou seguida de uma semivogal. Ou junto de uma semivogal. O que aconteceu aqui? Eu não posso ter duas vogais, eu só posso ter uma vogal numa sílaba, né? Como é que eu vou dizer que aqui, a palavra receio, olha só, nesse ponto aqui, eu só tenho uma sílaba aqui, tendo duas vogais? Eu não posso. Não posso. Tiago, mas aqui não é tritongo? Gente, não é tritongo, não. Aqui o E é ditongo, para quem se lembra o que é ditongo, eu não vou... Vou até explicar rapidão. Ditongo é quando você tem vogal e semivogal, né? Que é o caso. Ou semivogal e vogal. São dois tons. E aqui eu tenho uma vogal só, certo? Por que eu não tenho tritongo aqui? Porque tritongo, o que é o tritongo? O tritongo, gente, que letra horrível, né? É quando eu tenho semivogal, mais vogal no meio, mais semivogal. Então não pode ser tritongo aqui, sacou? Então, Gabriel, eu vou separar esse O. Aquilo que você falou, essa não se enquadra naquele fenômeno que não lembro o nome, onde fica receio. Cara, para a Fundatec não precisa se preocupar com fenômenos fonéticos ímpares. Não. Ela vai perguntar se é praça silábica ou ela vai perguntar se tem ditongo ou tritongo só. Não fica se preocupando com isso. Só entenda como funciona, como funcionam os fonemas. Sacou? Então, não tem duas sílabas. Tem 3 sílabas. Beleza? Vamos voltar para a prova. Então, gente, aqui a segunda lacuna é falsa, né? Então, a gente tinha colocado verdadeira primeira, né? Já tínhamos eliminado essas duas de baixo. Eliminamos a C agora também, né? Porque é falsa. Agora vamos matar a questão. A grafia do verbo formado a partir dessa palavra é receiar. Receiar. Questãozinha para encher o saco de vocês, né? Receiar. Como assim, cara? A grafia do verbo receio. Receiar. Cara, não tá muito estranho isso, né? Não tá certo isso. Recear. Não tem, cara. Não tá certo. A grafia do verbo formado a partir dessa palavra é recear. Não existe. Não existe esse verbo. Beleza? Receiar. Vai fazer a ceia de novo? Né? Não é de ceiar, né? Vou ceiar, a ceia. Não, tá errado isso, tá, gente? Então é falsa. Então aqui, a questão de número 5, a letra é a letra B. Beleza? Conseguimos ver bastante fonética nessa questão. Foi bom, né? Que a gente conseguiu trabalhar fonética nessa questão. Vamos fazer mais algumas questões aqui, quantas a gente puder. Gente, os porquês, galera. Que beleza, cara. Cara, tomara que caia uma questão sobre os porquês. Ontem eu estava falando com a turma sobre os porquês, né? Vamos trazer essa questão para cá. Ele quer só a incorreta. Eu nem preciso olhar para o texto. Estão vendo que eu não estou olhando, não li o texto, né? Eu não precisei ler o texto inteiro até agora. Eu só vou ler. Gente, entendam o seguinte. Entendam o seguinte, galera. Eu vou ler o texto com calma, claro. Eu preciso responder as questões do texto. Mas olha só. Galera, olha para cá. Quantas questões foram do texto? Explicitamente do texto, da interpretação, que você tem que ler com calma? 2 questões.
Tá? A gente vai falar sobre o texto. Nós vamos ver as questões do texto. Só que agora você não está se cansando com o texto. Você está respondendo questões sem precisar olhar para o texto. Sacaram? Não precisa se preocupar com o texto na parte inicial. Né? Todas as questões seguintes, depois da segunda, normalmente, são questões que vão trazer trechos do texto que só precisa desses trechos. Tá bem? Os porquês aqui, galera. Olha só, uma questão sobre porquê que ele quer a correta, né? Ele quer a correta. Gente, o que acontece? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui, antes que eu me esqueça. Vamos lá. Vamos lá. Galera, seguinte. É a mesma dica que eu dou há pelo menos 13, 14 anos que eu dou aula. Qual é, Vitor Schley? Qual é a maior causa de separação entre os casais? Tu sabes? Principalmente a gente homem, que a gente é boca aberta demais. Sabe qual é a principal causa de separação entre os casais? São as perguntas. Ou seja, a pergunta sempre separa. Beleza? É, o Luiz já assistiu essa aula. São as perguntas. Safo? Então, Pablo, em perguntas sempre separa. Tá bem? Se você tiver um porquê em pergunta, como é o caso da aula, olha só. Porquê? Separado, tá certo. É uma pergunta? Separa. Ok. Então, nós acabamos de ver o primeiro porquê, que é separado e sem acento. Quando eu vou colocar o acento nesse porquê? Gente, se tiver numa pergunta eu vou separar, top. Porque as perguntas causam as separações entre os casais. Tá? Só que se esse porquê tiver numa pergunta e eu estiver caminhando, eu estou caminhando, eu estou dizendo, olha só, galera, eu não sei porquê. Não sei porquê, porque, vírgula. O que aconteceu? Essa vírgula fez esse porquê tropeçar, e aí voa o chapéu. Você tem que estar numa pergunta para ter separado. Que merda é essa, Thiago? Segura. E se tiver no final, se bater na interrogação, eu não sei, você veio por quê? Aí você vem aqui, você veio, é uma pergunta separada, né? Porque a pergunta separa. Você veio por quê? Bateu na interrogação, voa o chapéu, porque ele bateu. Galera, olha só, eu vou parar. Ai, Jesus Cristo, vocês não podem errar isso aqui nunca. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. A maior causa de separação entre os casais são as perguntas, porque em pergunta sempre separa. Se esse porquê tropeçar numa vírgula, voa o chapéu dele. Estou numa pergunta, ele está separado, tropeçou numa vírgula, bateu nos dois pontos, bateu numa interrogação, ele bateu, voa o chapéu. Ele bateu, voa o chapéu. Ele tropeçou, voa o chapéu. E ele continua como? Separado. Vocês não vão errar isso aí mais. Nunca mais. Eu creio. Vamos voltar para cá. Aí, gente, então, já sei que a letra A está correta, né? Ele quer incorreta, né? Desculpa. A letra A está correta porque está em pergunta. Olha aqui. Bateu, cara, não bateu? Não bateu na porcaria da interrogação aqui? Não é uma pergunta e vai ser separado? E não bateu? Quando bate, acontece o quê com o chapéu? O chapéu sobe, caramba. Porque ele bate. O chapéu voa para cima, velho. Beleza? Então essa aqui está certa também. Beleza? Aí, gente, vamos falar sobre... Nós vimos dois porquês, né? O porquê separado sem acento e o porquê separado com acento, que é aquele que bate. Bate, né? Bicha louca. Vamos lá. Aí, gente, o que acontece? Se eu quero, né? Se o Vini safadão do funk. Se o Vini, ele fez merda, a mulher veio e perguntou, a separação tá ocorrendo, ele teve que responder, ele tá tendo que responder, as perguntas separam porque a gente se enrola, homem nenhum presta, né? Mentira, alguns, poucos. Então a mulher veio com perguntas está quase separando, você quer ficar junto, né, Vini? O Vini quer ficar juntinho da sua mala, então para ficar junto, ele vai ter que fazer o quê? As respostas, boas respostas, juntam. Se você tiver boas respostas, você vai ficar juntinho da sua amada. Então, o porquê em resposta é junto. Então, o porquê em resposta é assim, ó.
é junto. E ele vai equivaler ao quê? Ao pois. Pois não escreve junto? Não vou escrever pois, né? Beleza? Então, por que em resposta é junto? Vamos ver. E não tem acento, né? Porque ele tá normal, eu não falei nada de acento. Ele é só junto. Então, olha só. Ela me deixou... Perdão, o cara tá pensando na separação, né? Ela me explicou por que havia feito aquilo. Pô, isso aqui não é... Caramba, tá estranho isso aqui, hein? Vamos deixar esse C para lá. Não estudo mais porque... Opa, resposta. Por quê? Responde para mim, por quê? Igual a pois. Não é? Tá certo, vamos tirar. Ele quer errada. Igual a pois. Não estudou mais, pois não preciso. Não estudo mais, perdão. Não estudo mais. Pois não preciso. Equivale a pois. Posso dizer que é uma resposta, mas se equivaler a pois, é junto. Beleza, Vini? Aí, gente, tem um outro porquê que ele é junto e com acento. Por que ele é junto com acento? Porque ele é diferentão. Ele é diferentão, cara. Olha só. É o porquê, os porquês. Quando ele é substantivo, cara. Aquele porquê. Aquele porquê. Nossa, que letra horrível. Vocês estão entendendo, né? Quando ele tem uma definição. Olha só, ele tem uma definição. Certo? Ele tem uma definição. Beleza? Nosso porquê. Ele é diferentão. Eu vou colocar o acento porque ele é diferentão. Ele não está sendo usado para ligar orações. Ele não está em resposta. Ele está loucão lá, ele está perdidão. Eu vou colocar um chapéuzão nele para falar, olha, ele é diferentão. Quando ele é substantivo, tá? Então, olha aqui, ó. Não entendi o porquê. Tá certo? E por que aqui está errado, gente? Ela me explicou por que havia feito aquilo. É resposta, pois, eu troco por pois. Vamos fazer uns testes aqui. Ela me explicou, pois, não dá por pois. Não deu por pois, não. Eu vou trocar por qual palavra aqui? Ela me explicou por que havia feito aquilo. Só apagar aqui, para deixar a tela um pouco mais limpa, para falar sobre a letra C, que é a resposta, né? Olha só, gente, a letra C que é a resposta. Então, gente, ela me explicou por qual motivo. Ela me explicou por qual motivo. Alguém aqui vai ser retardado de juntar esse por qual e escrever junto, assim, ó, por qual. Tá usando drogas, né? Não vai passar no toxicológico. Ninguém vai escrever por qual junto. Se por qual é separado, o que acontece? Quer dizer que motivo, por qual é separado, esse porquê tem que ser separado também, sacaram? Por qual, por quê. Beleza? Não se erra porque... Ah, Thiago, mas se eu tivesse em dúvida, você já teria eliminado várias outras por conta das dicas que eu dei. Beleza? Vão errar por quê? Não vão errar por quê em hipótese alguma. Vocês não vão errar por quê? Porque quando for igual ao motivo, né? Por qual razão, por qual. Aí você vai estar separado. Beleza? Vai estar separado. Vamos voltar agora para a provinha, ver. Vamos analisar mais umas 2 questões, 3. E depois a gente faz um novo aulão no próximo sábado. Todo sábado vai ter aulão, matemática ou português, tá? Todo sábado vamos ter aulão. Aqui, gente, olha só. Assinale a alternativa que indica o sentido correto da expressão. Assinale a alternativa que indica o sentido correto da expressão desde que. Cara, isso aqui não precisa nem olhar no texto, se você tiver estudado. Tá? Mas eu vou fazer questão de pegar o texto lá também, tá, gente? Deixa eu só copiar para lá essa questão 7. E vamos para a linha 4, né? Que é a linha do texto, para analisar o que eles estão querendo que a gente... Essa questão, gente, é uma questão sobre conjunção. Vai ter uma questão sobre conjunção, vocês podem ter certeza.
Aí o cara deve estar pensando, pô, o Thiago fala que todas as questões vão ter. Galera, é só tu pegar as provas do Fundatec, você vai ver que não vai dar tempo hoje, mas se nós pegássemos a de 2019, ia ter uma questão sobre a fonética, ia ter uma questão sobre conjunção também. É fato. Você vai ter uma questão sobre conjunção. E essa questão que está na tela de vocês aí é justamente sobre conjunção. Tá? Vamos lá para a linha 27 agora, onde tem perdão, linha 4, onde tem um desde que, né? Vou subir para a linha 4. Note que eu não li o texto ainda. Linha 4. Tá. Linha 4 aqui. Formação prática do futuro professor como um momento de observação de aula, necessário para a sua formação. Desde que o estagiário não intervenha de maneira a interromper o trabalho do professor. Desde que. Tá? Vamos fazer o seguinte, vou copiar tudo isso para lá também, para a gente analisar na outra plataforma. Vamos lá. Vamos para lá. Aqui, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos revisar a que classe de palavras pertence essa palavra, essa locução, né? Esse grupo de palavras desde que é o desde que. Ela está aqui, desde que. Vou grifar aqui. Show, fechou. Então vamos lá. Formação prática do futuro professor como momento de observação de aula necessário para a sua formação. Desde que o estagiário, contanto que se o estagiário, não é? Olha só, se o estagiário, desde que o estagiário não intervenha, se o estagiário não intervier de maneira a interromper o trabalho do professor. Vou fazer o seguinte, vou criar uma outra oração aqui embaixo com desde que. Olha só. Opa, tá grande isso aqui, hein? Jesus. Diminui esse tamanho. Passaremos na prova desde que estudemos. Gente, o que acontece? Aqui o desde aqui. Olha só. Passaremos na prova sob essa condição. Desde que o estagiário, sobre essa condição, se... Aí, gente, o que eu posso falar para vocês sobre? Isso aqui eu troco pelo se, pelo contanto que. Isso aqui é uma condição, tá? O que eu preciso fazer com vocês agora? Revisar algumas coisas rapidamente sobre conjunções. O que é conjunção? Gente, conjunção é uma palavra ou um grupo de palavras, como aconteceu com desde aqui, que vai fazer o quê? Que vai formar um conjunto, vai fazer uma junção do quê? De orações. Então, o que é uma oração mesmo? Aquilo que tem verbo. Então, passaremos, está um verbo aqui, estudemos, outro verbo. A conjunção está aqui no meio. E neste caso, gente, eu tenho duas palavras que funcionam como uma classe de palavras que se chama conjunção. Então, aqui eu tenho uma locução, tá? Para quem se lembra, isso eu já falei em aula. Isso aqui é uma locução conjuntiva. Tiago, mas a questão não falava nada sobre isso. Galera, estou aproveitando essa questão para trabalhar um pouquinho com vocês, revisar um pouquinho com vocês as conjunções. O que as conjunções fazem? Elas vão estabelecer significados. Por exemplo, essa conjunção aqui, ela indica uma condição. Qual é o nome dela? Condicional. Qual é a ideia que ela estabelece? Condição. Tá? Se fosse tempo, olha só, eu trocaria a conjunção. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se fosse tempo, era só trocar a conjunção por outra conjunção que indica tempo. Olha só.
Claro. Agora, o quando é uma conjunção temporal, que indica tempo. Viram o que você tem que fazer? Vai cair uma questão sobre conjunção. Vocês precisam estudar as conjunções, obviamente, e vocês precisam trocar. Eu troquei para o C, tá vendo? Que o C indica uma conjunção. Se você estudar, se o estagiário não intervier, tá? Comparação, como seria? Seria o como. Passaremos na prova como Roberto passou. Estou comparando. É conjunção também. Por que eu estou insistindo, além de ampliar o conteúdo, como eu já falei? Porque você pode ter uma palavra dessa grifada e pode ser questionado a ti só se essa palavra, aqui a classe de palavras pertence a essa palavra. Isso aqui são conjunções que a gente está vendo. Cada uma tem uma função. Então, aqui o como é uma função de indicar uma comparação, e o quando, o tempo, etc. Tá? Para a gente fechar essa questão, ela é letra D, de boas de fazer, né? Mas para a gente fechar esse raciocínio, eu vou enumerar para vocês aqui conjunções que são subordinativas e conjunções que são coordenativas, tá? Você vai ter, olha só, subordinativas, conjunções, tá? Causais, que indicam causas, final, que indica finalidade, proporcional, você estudá-las, tá? Comparativa, temporal, que indica tempo, beleza? Concessiva, que indica uma ideia contrária que não anula a principal. Causal já foi. Condicional, que era da questão. Beleza? São subordinados. Eu já vou me lembrar das restantes, tá, gente? Eu tô fazendo tudo de cabeça aqui. As coordenativas, tá, gente? São conjunções que vão estabelecer as seguintes circunstâncias. Aditiva, que é a soma. Isso, boa, Léo. Consecutiva. Aditiva. Explicativa. Precisa decorar isso aqui, infelizmente, cara. Alternativa. Beleza? Conclusiva. Adversativa, que traz uma ideia contrária ao adversário. E explicativa já foi? Não, explicativa já foi. Essas são as coordenadas. Aqui o Léo me ajudou, colocou a consecutiva. Consecutiva. Então, gente, só para quem está perdidão aí, saiba o seguinte, são nomes que a gente tem aqui para as conjunções. Elas podem ser subordinativas, indicando orações que dependem umas das outras. Elas podem ser coordenativas, indicando orações ou informações que são independentes. Então, você vai ter uma ideia de causa, de finalidade, de proporção e assim sucessivamente. Preciso que vocês estudem as conjunções, tá? Porque vai cair uma questão. Essa questão foi super tranquila de resolver, vocês viram, né? Só para lembrá-los que eu coloquei isso aqui, tá bom, gente? Estudem as conjunções. Se você olhou para essa tela e te causou muita estranheza esses nomes, você precisa estudar, porque você vai ter uma questão sobre conjunções. Uma dessas aqui vai cair. Ou um grupo delas, né? Beleza? Vamos voltar para a prova. A gente já partindo para a parte final da nossa aula, nosso aulão aqui, né? Tá bastante tempo já. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Lá, que é hífen, é pura decoreba o hífen. Quero ver uma que eu faça mais diferença para vocês. Aqui, gente, a 9, gente. 9, a questão 9. Essa eu posso ajudar vocês bastante. A questão 8 é sobre hífen, galera. Hífen é uma decoreba do inferno. Você precisa estudar, porque a cada 4 provas, a Fundatec, uma prova coloca hífen. É decorado, é regra, pura regrinha de decorar. Mas a questão 9 eu posso ajudá-los bastante, porque eu tenho bizus aqui, dicas para vocês. Tá? Vamos para a questão 9. Vamos analisar essa questão em mais uma e a gente encerra o aulão de hoje. Vamos ter mais outro aulão no sábado que vem. Só abrir outra tela aqui para vocês e vamos lá.
Gente, tem de concordância verbal nominal aí, professor? Eu acho que tem, eu vou ver. Léo, se tiver de concordância nessa prova, a gente analisa uma, tá? Mas fiquem tranquilos, quase todo sábado, acho que todos os sábados eu vou estar aqui com vocês a partir desse sábado, tá? A gente vai ver o máximo possível de questões. Demora pela forma como eu faço, né, gente? Vocês estão vendo. Se eu fosse só resolver as questões, era uma barbada. Em 1 hora eu tinha resolvido todas. Acho que não é o caso, né? Tem outros canais no YouTube aí que só resolvem as questões rápido para vocês. Vocês vão ficar olhando as resoluções. Estou procurando explicar para vocês. Gente, olha só. Pronome relativo, galera. Cai muito em prova o pronome relativo, tá? O que é isso? Gente, os pronomes relativos eles são os pronomes que eles se referem a um nome, porque é um pronome, né? Os pronomes fazem isso. Só que tem uma sacada aqui, ao nome anterior. Tá? Ele é relativo a um nome que está antes. Vamos entender primeiro isso. Quando você tiver um pronome relativo, você vai conseguir passar uma setinha para trás para notar que esse pronome relativo, que vai estar por aqui, ele se refere ao termo anterior. Ele é relativo ao termo anterior. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, gente. Então, outro detalhe sobre o pronome relativo, muito importante. Todos os pronomes relativos eu consigo trocar por o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais. Todos eles eu consigo trocar por o qual ou variáveis. Beleza? Isso aí. Então, essa questão, gente, ela trouxe os trechos, mas não trouxe... Olha, vai dar um pouquinho de trabalho que vocês vão ter que olhar cada linha, né? A gente vai olhar juntos, fiquem tranquilos. Ela trouxe já os quês. Gente, qual é o pronome relativo mais usado? É o quê? O que é o pronome relativo mais usado? Você pode usar o quem também, pode ser um pronome relativo. O próprio o qual, os quais, isso aqui são todos os pronomes relativos, ó, tudo pronome relativo. Beleza? O que e o quem normalmente são pronomes relativos também. O onde pode ser um pronome relativo também. Tá, eu estou enumerando para vocês aqui os pronomes relativos possíveis. Note que a prova só colocou o quês. Beleza? O que eu preciso verificar? Na linha 7 e 8, etc., se ele sequer se refere a um termo anterior. E para que servem os pronomes relativos, galera? Para que servem os pronomes? Para que eu não repita o quê? O nome. Para que eu evite a repetição do nome anterior. Beleza? Para que eu faça, galera, isso está no edital de vocês, para que eu faça a coesão. O que é coesão, gente? Coesão. A coesão é a ligação, é a não repetição de palavras, tá? O pronome relativo é uma palavra muito responsável por isso também, pela coesão. Beleza? Isso aí. Dito isso, vamos lá para a linha 7 e para a linha 8, tá? Eu vou deixar essa tela aqui aberta para vocês e vou buscar na prova e vou colar para cá, tá? Fiquem aí comigo, só um pouquinho. Vou puxar para cá. Só aguardem um pouquinho que eu vou puxar. Linha 7 e linha 8. Vamos lá. Linha 7 e linha 8. Rapidão. Sumiu aí para vocês, mas já vai aparecer aí. Linha 7 e linha 8. Vamos lá. Vamos ali. Vou puxar para cá essa bagaça, para cá. Vamos lá. Só um pouquinho. Aqui, gente. Tá. Vamos olhar aqui para esse Q. E vamos verificar se esse Q... Obrigado, Paty. Obrigado, cara. As melhores explicações. Obrigado. Vamos verificar se esse Q ele se refere ao termo anterior e se ele pode ser trocado por o qual ou variáveis, né? Vamos lá. Agora eu volto um pouquinho, tá, gente? Encontrar colégios para estagiar. Como se fosse um favor pessoal
que se faz para os futuros professores. Favor pessoal, o qual se faz para os futuros professores. Note que esse que se refere ao termo anterior. Conseguiram notar isso? Sacaram? Se refere ao termo anterior. Favor pessoal. Para que eu não repetisse aqui, favor pessoal de novo. Olha, favor pessoal que se faz, né? Tira o quê? Então aqui é um pronome relativo. Beleza? Notaram que você consegue trocar para o qual? Vamos agora para outra lacuna. Então, ação adjetiva qual que tenha sido empregada como pronome relativo. Opa, então é a letra A, né? Já é a letra A, galera. Já achamos a resposta. Mas, como a gente tem que estudar, né? Como nós precisamos estudar, vamos ver por que não é a letra B. Vamos agora buscar na linha 9 esse que, tá? Para verificar. Ah, e detalhe. Como eu sou um cara muito querido, eu vou falar o que os outros que são. Porque há muito que na prova, né? Então, eu vou falar todas as classificações dos outros ques. Que não devem ser pronomes relativos, né? Porque a letra A já achamos, a não ser que eu tenha errado. Mas eu acho que eu não errei. Vamos lá. Agora eu vou para a prova de novo e vou trazer a linha 9 para vocês aqui agora. Linha 9. Segurem um pouquinho, já vai aparecer. Eu sei que está tudo preto aí para vocês agora. Linha 9. Calma lá. Cadê você, linha 9? Linha 9. Não tá aqui. Onde eu coloquei você, bichinho? Achei você. Não. Aqui, achei. Tá pra cá. Linha 9. Vamos achar o que de novo? Vamos achar esse que. Vamos achar. 45 pessoas. Que massa, vocês estão ficando aí, cara. Aqui, gente, que. Achamos o quê? Vamos verificar se ele remete ao que está antes. Observo também estagiários afirmando... Ah, qual que é agora, gente? Deixa eu só voltar aqui para ver se tem dois Qs aqui, né? Tem esse Q aqui também. Só voltar para ver qual é o que eles querem. Aqui. Que aprenderam. É depois do... Aqui, que aprenderam. É esse que aqui, tá, gente? Esse que eu tenho que analisar. Tá. Observo também as estagiários afirmando o qual... Isso aqui tá ligado a estagiários? Cara, tá estranho isso aqui. Afirmando o qual aprenderam muito pouco nos estágios. Afirmando o qual. Não tá dando para trocar. Se você não conseguir trocar por o qual, cara, já começa a desconfiar. Aí eu vou ampliar esse que para vocês. Vou dizer qual é a classificação desse que. Ele realmente não é pronome relativo. Observo também estagiários afirmando. Aí, gente... Afirmando isso. Tem um tapa. Afirmando isso. Quando eu tiver um que, quando eu tiver essa expectativa aqui, ó, afirmando, tiver uma palavra que está precisando de complemento, e eu tenho o que, e eu posso trocar esse que pelo isso, afirmando isso. Sabe qual é o nome desse que? Esse que é chamado de conjunção integrante, gente. Infelizmente, eu não vou ter tempo para explicar para vocês o que é uma conjunção integrante, mas para quem está estudando, isso pode abrir muita mente. Conjunção integrante, anota aí. E anota essa questão. E essa prova eu vou colocar disponível no link da descrição do YouTube, tá? Essa prova e o gabarito. Cara, ali é uma conjunção integrante. Que eu troco por isso. Que integra alguma coisa, que eu não consigo trocar por o qual. Tá? Agora vamos para a linha 11. Beleza, gente? Vamos para a linha 11. Tem outro que ali. Linha 11. Vamos para a linha 11. Deixa eu buscar na prova a linha 11 aqui. Linha 11 e 12. Tá, gente? Só voltar na questão aqui para ver o que ela... A letra C, né? Que não retomam.
Quanto ao professor tá aqui. Tá aqui o quê? Aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Quanto ao professor universitário, os estagiários relatam. Oh, acho que eu já analisei essa, né? Eu já analisei essa, será? Vamos lá, gente, ó. Relatam, tem o quê? Relatam isso. Relatam o qual? Não dá. Então, aqui é, de novo, uma conjunção integrante. Se eu analisei a mesma alternativa, o mesmo troço, desculpa que eu estou perdido aqui já, mas não é o problema relativo. Quando eu troco pelo isso, é uma conjunção integrante. Por que é integrante, gente? Porque integra o que está faltando. Integra o que falta. Falta algo antes. Aqui, ó, relata o quê? Está faltando algo. Relata o quê, demônio? Está faltando algo. Integra para mim. Você vai integrar com o quê? Que é uma conjunção integrante. Beleza? Letra D, que os estagiários aprendem. Vamos olhar ali a letra D, é a linha 16. Vamos para a linha 16. Linha 16. Calma lá, que eu vou organizar isso aqui. Tá uma bagunça, mas vamos ajeitar. Tudo se ajeita com calma e elegância. Aqui, 16. Vamos olhar o que ele está pedindo. Que os estagiários aprendem. Que os estagiários aprendem. Aqui. Aqui. Mesmo que existam mas e experiências, né? Considero de novo, a mesma coisa. Considero, tapa na mesa. Isso. Considero isso. Se você tiver o que aqui, trocando pelo isso, ele vai ser, de novo, uma conjunção integrante. Beleza? E a última, que são justamente os poucos tempos. Linha 34. Vamos para a última aqui, linha 34. E vamos tentar achar mais uma questão rápida aqui, que a gente... Linha 34. Vamos achar aqui. E depois vamos ver se a gente acha alguma questão rápida para a gente terminar a aula de hoje, que está longa demais já. 34. Por cá. De novo, a prova colocou o que é igual, cara. Parece que ela quer que ela queria que vocês estudassem comigo a conjunção integrante. Olha só. Importante pensar nisso. De novo aqui eu tenho conjunção integrante, galera. E aí a gente já tinha matado a questão, né, antes. Beleza? E aí matamos a questão, a letra A. Não se esqueçam que o pronome relativo eu troco por o qual. Não se esqueçam que a conjunção integrante eu troco pelo isso e ela... Voltei aqui, tinha ficado sem som. Lembrando que a conjunção integrante é trocada pelo isso. Está faltando alguma coisa antes dela, é o que é normalmente uma conjunção integrante, e o pronome relativo eu troco por o qual e eu faço relação com o termo. Beleza? Agora eu voltei, né? Vamos para a última questão da prova, tá, gente? Última questão. Galera, eu espero que vocês estejam bem. A gente está quase 2 horas, né? Estou curtindo, não sei se vocês estão curtindo, não sei se está muito bagunçada a aula, mas a minha aula é assim. Tá? Ainda mais quando é para análise de questões, eu começo a ter várias ideias em cada questão, então eu gosto de ampliar, mesmo que eu analise 4 ou 5 questões só. A gente consegue trabalhar muitos conceitos assim. Então vamos agora vamos garimpar mais uma questão aqui para a gente responder, e no próximo sábado a gente está aí de novo, tá bom? No próximo sábado a gente está aí de novo.
Mas eu já vou deixar prontas as questões já separadinhas para a gente não ficar nessas idas e voltas, tá? Vai ficar mais rápido, vai ficar mais eficiente. É que eu queria mostrar na prova para vocês mesmo, o jeito que ela vem, a métrica que ela vem, né? A forma, até a fonte é legal saber. Pontuação. Gente, olha essa questão 11, que fácil. Olha essa questão 11, que fácil, gente. Olha só. Observando a construção do texto, não olhei o texto, né? Observando a construção do texto, assinale a alternativa cuja palavra introduz o sentido de oposição. Gente, qual é o sentido de oposição? Do que eu estou falando aqui? De novo, de conjunção. Que conjunção é essa que indica oposição? O nome dela é conjunção adversativa. A conjunção adversativa, ela indica oposição. Por quê? Porque a adversativa, lembre-se do adversário. Um adversário é aquele que está oposto a ti. Adversativa, adversário. Quais são as conjunções adversativas? São as mais fáceis, cara. É o no entanto, é o entretanto, é o todavia, é o mas, é o contudo, é o porém, é o entretanto da letra C. Letra C, pô. Eu preciso, cara, não precisei nem ler, eu não precisei nem ir ao texto. Que dica que eu posso dar para essa 11 para vocês aí, galera? Se fosse uma outra. Se ele dissesse uma ideia de conclusão, seria o portanto, seria o pois, seria o assim. Se ele dissesse a ideia de alternância, seria o ou, ora. Se ele te perguntasse onde está a ideia de explicação, seria o porquê. Seria o pois, explicação. Beleza, galera? Os nomes das conjunções. Beleza? Se ele te perguntasse uma ideia de condição, que nós vimos, é o se, é o desde que, né? Se fosse uma ideia de soma, é o e, é o mas também. Beleza, gente? Como agora está dando 9 horas, galera, eu vou encerrar por hoje. Semana que vem tem mais, eu vou organizar para que a gente tenha mais eficiência, para que a gente consiga ver mais questões em menos tempo, tá? Mas é isso, povo. Obrigado, sigam a gente no Instagram, sigam no YouTube, é muito importante para a gente você seguir no YouTube. E obrigado, quem quiser falar alguma coisa aí para a gente, é só dizer aí qualquer coisa. Obrigado pela excelente aula. Qualquer dúvida, galera, estou à disposição pelo WhatsApp. Ainda vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui também para responder. Obrigado, Gi. Obrigado, Cananda. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, William. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Bruno. Obrigadão, viu, gente? Obrigado mesmo. Espero que tenha sido útil para vocês. Ô, professor. Diga. Na prova da brigada, será que vai cair as funções sintáticas do pronome relativo? No caso, quando é sujeito, quando é objeto? Isso. Cara, na próxima prova, quando a gente for analisar a sintaxe, eu vou falar um pouquinho sobre. Eu não vi caindo nas últimas 3 provas. Eu vou dar uma garimpada melhor, Léo, para ver se realmente a gente tem, mas é muito legal essas funções do que. Eu vou fazer, na próxima aula eu falo sobre as funções do que, Léo. Fica tranquilo. Obrigado, Gregório. Show, valeu, professor. Show, Léo, obrigado. Valeu, Gi. Obrigado, Paty. Estamos juntos, galera. Isso aí, meu povo. Então, vou dar por encerrada esse nosso aulão. Né? Eu espero que tenha ajudado e estou à disposição. Estou à disposição. A Paola entrou. Paola, bem-vinda, Paola. No finalzinho você entrou, meu amor. Galera, vou dar por encerrada a aula de agora. Tá? Muito obrigado. A gente teve mais de 50 pessoas participando. Muita gente para um sábado. Obrigado, Paty, pelo top. Valeu, Gi. Estamos juntos. Vou encerrar aqui agora. Beijos a todos. E contem comigo sempre, contem com o Everest sempre, valeu? Abraços, vou desligar aqui.